Olá, nós já avisamos que nós temos um canal sobre o meu trabalho de coach. E nós temos lá já alguns vídeos, porém, a responsabilidade é muito grande, então nós estávamos programando, fazendo um trabalho que seja o diferencial. Como coach, e já com os meus 77 anos, eu já assisti muitas palestras, já li muitos livros motivacionais, já estive presente em várias reuniões que, ao meu ver, ela tem um cunho extremamente emocional. E como todos nós sabemos, a emoção é como uma nuvem, ou como as dunas de um deserto. Estão sempre mudando de posição. Como coach, o meu trabalho é exatamente de criar raízes. Não permitir que você viva nas nuvens e depois você vem com a fatídica ideia de que não é possível, você não merece. Está aqui. Eu gostaria então de falar de os 3 mais importantes códigos que norteiam a nossa vida biológica, social e financeira. Que nós somos seres biológicos, somos seres sociais e temos que estar no contexto econômico de nosso país, de nosso estado, do nosso município. Eu queria então fazer eu nem digo que é a primeira apresentação, porque já fizemos algumas. Eu queria ir mais profundo hoje. Darwin foi um grande naturalista, geólogo, biólogo britânico, famosíssimo por seus estudos na evolução, nas ciências biológicas. A evolução das espécies. Eu fico muito preocupado com a distinção que a sociedade faz. A distribuição de rendas que o país faz. A falta de cultura, a falta de saúde e a falta de segurança. Conclusão: nem todos têm acesso à educação. A nossa educação pública não é das melhores, não porque os nossos professores não tenham capacidade, mas se ganha muito pouco como professores. E o mais interessante é que nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum advogado, nenhum engenheiro, ninguém chega a essas categorias sem o início de tudo, a base, que é a educação, o professor. Claro que nessa evolução de espécies
Nós temos o contraditório, que acredita na evolução. E o outro na criação. Mas eu não quero entrar nessa discussão, evolução versus criação. Mas, na verdade, na verdade, são as razões que me levam a abrir este canal? Claro que não está nessas referidas discussões evolução versus criação. Isso eu deixo para os cátedras, teólogos discutirem. Nosso interesse estão nas sequelas que essas discussões causam na vida de religiosos e de não religiosos. Porque surge uma ideia. É vontade de Deus que eu não tenha. É vontade de Deus que eu esteja doente. Deus quis assim, é assim. E, na verdade, Deus não nos usa como marionetes. Isso não é verdadeiro. Nossos interesses são as sequelas que isto, como eu acabei de dizer, deixam. Porque ela se torna uma ciência especulativa, emocional, e deixam como herança em nossa hereditariedade psíquica uma devastidão enorme. Aliás, arrastando impérios escravocratas, não existente hoje fisicamente, mas presente em nossas empresas, fazendo de seus donatários, de seus proprietários, senhores feudais, e de seus funcionários, os plebeus, tratados sempre como um mal necessário. Também daremos voz a esta hereditariedade política nos súditos destes pseudos impérios, que, na realidade, tornam bárbaros, tendo que sobreviverem nas arenas, matando ou morrendo, ou sendo morto por inúmeros leões famintos, ou então por hienas. Palacianos, ou a corte versus miseráveis. O que desejamos com o nosso canal? Desejamos trazer informações aos senhores feudais que mão escrava produz com dor. Havendo diálogo com os súditos e não exploração da dignidade dos mesmos, o sucesso será como um leito dos rios. As águas correrão, dando vida às suas margens. E todos, sem dúvidas, ganharão muito. O diálogo é muito importante. Precisamos entender que funcionário não é despesa para a empresa. Eu disse funcionário, não os empregados. Então é preciso que se trabalhe com o indivíduo. É preciso que se traga lá de dentro dele
o seu caráter, que está sob os escombros da dor, do preconceito, da discriminação. Porque o Brasil é um país muito novo. Em 13 de maio de 1888, o Brasil aboliu a escravidão. O Brasil tem pouquíssimos anos de independência. O Brasil não tem história. Já que mitos se constroem com 1000 anos, o Brasil não tem 600 anos. Nós precisamos mudar e entender. Pessoas são pessoas, não importa a sua classe. Não fazermos o que fizeram com os 300 anos de escravidão no Brasil. O preto não é gente. Não há diferença muito. O pobre hoje não é contado como gente, mas indigente. O nosso canal, ele vai ter esta função de esclarecer. Trabalhei em grandes empresas. Há um know-how. Eu conheço pessoas. E sei que quando a gente traz para os nossos braços o sofrido, o que sofreu preconceito, quando ele descobre verdade em nós, você pode estar certo. Ele será o seu fiel escudeiro. Um abraço.